Estamos recebendo aqui na sede do Panrotas, em São Paulo, o presidente da Embratur, Flávio Dino. Obrigado, Flávio, pela sua visita. E a grande questão que a gente discute hoje é a competitividade do Brasil, né? Semana passada saiu um estudo, o Brasil tem falhas em vários segmentos, mas você levantou uma bandeira aí desde a Rio+20, que é a questão do preço ou o abuso de preço da hotelaria, da aviação. Vamos começar pela hotelaria. O que está acontecendo? Nós temos a necessidade de acompanhar a evolução dos preços, exatamente para ajudar o próprio mercado a ponderar melhor a lei da oferta e da procura. Nós temos um aquecimento de demanda, teremos grandes eventos, é nosso dever zelar para que em razão do aquecimento de demanda, não haja preços fora da curva, fora do que é razoável, indo contra os interesses do próprio mercado, e também fazendo com que nós deixemos passar a oportunidade de termos um legado de imagem positivo. O principal objetivo nosso ao sediar os eventos é fazer com que o turismo tenha um grande salto de qualidade. E isso depende essencialmente da agenda da competitividade, ou seja, oferecermos bons produtos, bons serviços, a preços que sejam competitivos, justos em termos internacionais e garantam, portanto, isso que é importante para o próprio mercado. O mercado qualificou isso como uma intervenção do governo e a gente quer saber em que medida vai ser essa intervenção. Até onde você vai chegar? É evidente que numa economia de mercado a nossa intervenção é puramente política, ou seja, reunir informações e dialogar intensamente com os parceiros privados. Nós temos, em última análise, instrumentos legais, mas nunca cogitamos de usá-los e, pelo contrário, valorizamos muito o diálogo e acreditamos que esse é o caminho pelo qual nós vamos conseguir novas conquistas para o setor, como nós tivemos a inclusão da hotelaria no Plano Brasil Maior, tivemos a redução das tarifas de energia, através dessa ação em aliança entre nós do setor público e os parceiros privados, acreditamos que esse é o caminho mais adequado para que o objetivo do governo seja atingido, que o setor privado nos ajude, expanda as suas atividades, invista no Brasil, acredite no Brasil, e com isso nós consigamos ter uma infraestrutura turística adequada para suportar o crescimento do turismo no Brasil. O Brasil vive um momento econômico muito bom, mas o próprio brasileiro sente que as coisas estão caras, né? Desde restaurantes até médico, escola. Isso acaba afetando o turismo, não é só o turismo que está caro. Você vê perspectiva de que o Brasil barateie seus serviços, seus produtos, não só para o turista, mas para o cidadão também? Esse é um objetivo permanente do governo liderado pela presidenta Dilma, tanto que hoje nós temos taxas de juros substantivamente melhores do que tínhamos há muitos anos atrás. Nós temos uma Selic que expressa exatamente, uma taxa Selic que expressa esse compromisso do governo de redução do custo do dinheiro, da redução do crédito. Tivemos a redução de tarifa, de exonerações tributárias em muitos setores, inclusive no turismo, e isso representa um conjunto de iniciativas que visam exatamente a manter a inflação dentro de uma média razoável, como nós temos hoje. E nós estamos conversando com o setor do turismo exatamente para garantir que essa taxa média de aumento do conjunto dos preços da economia, todos esses insumos que impactam na atividade, sejam observados como referência. O que nos causa estranheza sempre não é o uso dos instrumentos do mercado, é o abuso da lógica do mercado, preços subindo muito acima da inflação, sem que haja uma justificativa objetiva para tanto, uma vez que não há, até hoje, nenhuma demonstração empírica, prática, de que os custos da hotelaria, por exemplo, no Brasil, são substantivamente maiores do que em mercados como Paris, Londres ou Nova York. Então, nós precisamos aprofundar a análise de mercado e esse é o nosso objetivo. Vamos falar de aviação. Causou bastante polêmica também a sua ideia de ter empresas estrangeiras operando no Brasil voos domésticos e também de ter um teto tarifário. Você falou que apresentou para o ministro Gastão Vieira já uma proposta de solução para isso. Incluiu essas duas medidas? Você continua achando que tem que ter empresa estrangeira operando no Brasil? Nós defendemos um conceito que é o mercado comum de aviação na América do Sul, assim como foi feito na União Europeia há mais de uma década, com excelentes resultados. Houve uma redução das tarifas praticadas para o consumidor final, isso é importante para o próprio setor do turismo, por exemplo, no que se refere a negócios, eventos, incentivo. Houve o crescimento das empresas que competem no mercado. Nós acreditamos que esse caminho da integração
econômica da América do Sul, que já existe em outros setores, pode e deve ser praticado na aviação. Esse é o caminho para, ampliando a oferta, inclusive desenvolver a aviação regional, que é um elemento fundamental para o crescimento do turismo interno e internacional, na medida que isso significa acessibilidade, pleno acesso a novos destinos, a novos produtos, um desenvolvimento pleno da atividade turística em todo o território nacional. Como empresas aéreas, companhias aéreas não surgem na esquina, são investimentos de longa maturação, investimentos de longo prazo, e nós temos um país dessa dimensão e com essa localização geográfica, em que a aviação é um elemento fundamental para o crescimento do turismo, visando, portanto, ampliar as conexões aéreas, o caminho, me parece, é exatamente ampliar a concorrência. Nós temos outros players no mercado e essa ideia do mercado comum da América do Sul é uma ideia institucional que atende os objetivos do Brasil, de uma maior cooperação entre esses países e também acho que atende melhor hoje às necessidades do mercado brasileiro. E a questão do teto tarifário? O teto tarifário nós colocamos sobre a mesa também, está sob análise do ministro Gastão Vieira, sobretudo em momentos em que a sazonalidade conduz a abusos. É preciso que haja uma conscientização do mercado de que não é porque a demanda está aquecida que qualquer preço é razoável, porque o equívoco de hoje se perenizará por muitas décadas. E essa é a questão fundamental que nós estamos lidando. Como produzir informações adequadas, analisar o mercado, conversar, demonstrar e acreditar que os próprios parceiros privados vão encontrar um mecanismo de ajuste adequado para que nós possamos aproveitar esses 5 anos fantásticos que o turismo no Brasil terá para um grande crescimento e nós alcançarmos aquilo que o Brasil merece, que é ser reconhecido como uma grande potência também no mercado do turismo internacional. A gente vai ter esse salto qualitativo e quantitativo que a gente espera há tanto tempo? Eu acredito que as variáveis que estão sob nosso controle andarão muito bem, ou seja, nós teremos uma qualificação da infraestrutura, os eventos se realizarão e nós precisamos ter preços adequados. Isso depende dos brasileiros, dos empreendedores, dos empresários, dos profissionais do turismo e de decisões nossas do governo, dos vários governos. Nós temos evidentemente, variáveis externas que não estão sob nosso controle, que nós acompanhamos com muita atenção, mas esperamos que haja uma consolidação desse ciclo de prosperidade econômica e distribuição de renda na América do Sul, que é essencial para que nós possamos alcançar números mais robustos. Haja uma retomada da atividade econômica, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que são, no caso da Europa, tradicionais emissores de turistas para o Brasil, e houve uma substantiva queda nos últimos anos, em razão da agudização da crise de 2008. E precisamos também avançar em outros itens da agenda que não dependem apenas da política pública do turismo, como, por exemplo, a temática do visto com os Estados Unidos. Acho que esse conjunto de 5 itens, infraestrutura, boa realização dos eventos, preços, em segundo lugar. Em terceiro, a questão da retomada do crescimento da economia. O comportamento da América do Sul e a temática do visto, acho que é um bom cardápio para nós podermos chegar a 2020 com um cenário melhor e você poder se aposentar em paz. Estamos torcendo. Obrigado, Flávio, pela entrevista e sucesso.